Eu me lembro do exato momento em que minha vida virou de cabeça para baixo. Era uma terça-feira úmida no final de abril, quando saí para a varanda e o vi ali. Meu nome é Helena, tenho 54 anos. Nos últimos 3 anos, desde a morte do meu marido Ricardo, minha vida tinha sido preenchida por uma calmaria. Eu tinha meu jardim, as ligações de domingo para os meus filhos já adultos e a previsibilidade reconfortante, embora um tanto cinzenta, de uma vida que se aquietava. E então apareceu o Lucas. Ele tinha 26 anos. Era filho de um antigo sócio de Ricardo. Precisava de um lugar para ficar por uma semana enquanto finalizava a papelada de sua transferência para uma firma na cidade. Quando abri a porta e o vi, com uma mala de viagem no ombro e os raios de sol refletindo em seus cabelos escuros, pensei que estava apenas sendo hospitaleira. Mal sabia eu que estava abrindo a porta para um terremoto. No início, ele era apenas um hóspede. Uma presença educada e silenciosa na casa que se tornará grande demais para uma pessoa só. Pela manhã, ele corria pela orla e à tarde, mergulhava em textos jurídicos na mesa da cozinha. Ele tinha o dom de preencher o espaço sem dominá-lo. Sua quietude era parecida com a minha, mas de alguma forma, não parecia tão solitária. Às vezes eu me pegava observando do corredor, admirando a graça fácil de seus movimentos. A forma como sua testa se franzia levemente quando estava concentrado. A mudança aconteceu numa quarta-feira. Eu estava no quintal, lutando com um suporte de trepadeira que havia desabado sob o peso da minha buganvília. Eu estava suada, frustrada e prestes a desistir, quando uma sombra caiu sobre mim. Deixa que eu te ajudo, disse uma voz. Ergui os olhos e vi Lucas, já arregaçando as mangas da camisa. Antes que eu pudesse protestar, ele pegou a pesada estrutura de madeira das minhas mãos. Enquanto eu o observava trabalhar, os músculos dos seus braços se contraindo com uma eficiência focada, senti uma pontada de nostalgia. Ele me lembrou de Ricardo, 30 anos atrás, mas havia algo mais. Uma gentileza que era unicamente de Lucas. Naquela noite, ele se juntou a mim na varanda para tomar um suco de maracujá gelado. O ar estava perfumado com o cheiro de jasmim e a promessa de chuva. Nós conversamos de verdade. Ele me contou sobre seus medos de se tornar apenas mais um advogado corporativo, sobre seu desejo secreto de ser arquiteto. Eu, por minha vez, falei sobre as aulas de pintura que abandonei anos atrás, dos sonhos que deixei de lado para ser esposa e mãe. Por que você parou? Ele perguntou, seus olhos escuros fixos em mim. A vida acontece, eu disse, dando de ombros. As prioridades mudam. Elas não deveriam mudar você, ele disse baixinho. Pela primeira vez em anos, senti que alguém me via de verdade. Não como mãe ou viúva, mas como Helena. O ponto de virada veio alguns dias depois, no sótão. Eu tinha decidido finalmente organizar o antigo escritório de Ricardo, uma tarefa que eu vinha adiando com pavor. Era um museu empoeirado de uma vida passada. Lucas me encontrou sentada no chão, cercada por caixas, com uma foto desbotada de Ricardo e eu em Paris nas mãos. Vocês pareciam felizes, disse Lucas, sentando-se ao meu lado no chão empoeirado. Nós éramos jovens, eu disse, com a voz embargada. Jovens e pensando que tínhamos toda a eternidade. Lucas gentilmente pegou a foto da minha mão. Você ainda tem a eternidade, Helena. Você ainda está aqui. Ele olhou para mim, e o ar no sótão apertado pareceu desaparecer. O silêncio se estendeu pesado e elétrico. Meu coração batia descontroladamente no peito, um sentimento que perigosamente se parecia com esperança. Sem pensar, movido por alguma força desconhecida, ele se inclinou. Seus lábios tocaram minha bochecha. Não foi agressivo. Foi uma pergunta suave, assustada e bonita. Eu congelei. Cada neurônio lógico em meu cérebro gritava que aquilo era errado. A diferença de idade, o passado, a impropriedade. Mas minha alma, faminta por um toque, se inclinou para ele. Por um momento de tirar o fôlego, permiti-me sentir o calor de outro ser humano. Então, a realidade me atingiu. Eu me afastei ofegante, alisando minha saia com as mãos trêmulas. Lucas, não, eu sussurrei, incapaz de olhá-lo. Nós não podemos. Isso não está certo. Ele recuou imediatamente, o rosto corado de vergonha, mas seu olhar permaneceu firme. Desculpe, Helena. Eu não quis desrespeitar você. Eu só. Ele parou, balançando a cabeça. Está tudo bem, eu disse, embora nada parecesse bem. Vamos apenas terminar aqui. Nós não falamos sobre isso por 2 dias, mas a dinâmica havia mudado irreversivelmente. O ar entre nós estava carregado. Cada toque acidental de mãos no corredor me enviava um arrepio. Tentei me ocupar com tarefas, mas minha mente voltava constantemente para o sótão, para a sensação da respiração dele na minha pele.
Uma noite, eu estava lavando a louça quando ele entrou na cozinha. Ele não veio pegar um copo d'água, apenas se encostou na bancada e me observou. Helena, ele disse, sua voz baixa e rouca. Nós precisamos conversar sobre isso. Não posso fingir que não me sinto atraído por você. Eu desliguei a torneira e sequei as mãos, virando-me para encará-lo. Lucas, isso é uma fantasia. É um momento de confusão porque nós dois estamos em transição. É complicado demais. A vida é cheia de complicações, ele rebateu, dando um passo mais perto. Eu não me importo com o que os outros pensam. Eu me importo com como me sinto perto de você. Você me faz querer ser melhor. Ele estendeu a mão e pegou a minha. Sua pele era quente, seu aperto firme. Isso quebrou minhas defesas. Naquela cozinha silenciosa, com o zumbido da geladeira como trilha sonora, eu deixei tudo para trás. O dever, o não posso. Eu apenas me permiti ser. A semana seguinte foi vivida em uma bolha que criamos. Cozinhamos juntos, rimos de segredos compartilhados e sentamos em um silêncio confortável lendo. Não foi um romance tórrido, foi uma conexão lenta e profunda que parecia uma cura. Encontramos partes de nós mesmos que pensávamos estarem perdidas. Mas o verão se aproximava e com ele, a realidade de sua nova vida. A inevitabilidade chegou em uma manhã. Estávamos sentados no balanço da varanda, o sol da manhã criando padrões nas ripas de madeira. Lucas olhou para mim, a dor evidente em seu rosto. Eu tenho que ir, Helena, disse ele. O trabalho começa na segunda. Não posso ficar aqui, neste limbo para sempre. E você? Você precisa de algo real, algo que não tenha data de validade. As lágrimas brotaram em meus olhos. Eu sabia que ele estava certo, mas isso não diminuía a dor. E se eu não quiser que você vá? Sussurrei. Ele apertou minha mão. Você me despertou, Helena. Você me mostrou que a vida não é apenas uma linha reta. Vou me lembrar disso para sempre. Mas se agarrar a isso agora seria destruir o que encontramos. O dia de sua partida foi cinzento e chuvoso. Fiquei na varanda, observando colocar as coisas em seu carro. Ele subiu os degraus uma última vez e me olhou. Não houve discursos grandiosos ou beijos dramáticos. Apenas um sorriso triste e doce que partiu e curou meu coração ao mesmo tempo. Adeus, Helena, ele disse baixinho. Adeus, Lucas. E então ele se foi, as luzes traseiras de seu carro se misturando com a névoa. Nas semanas que se seguiram, a casa pareceu vasta. Voltei à minha rotina, mas as cores pareciam um pouco mais vivas, o café um pouco mais rico. Um mês depois, meu filho veio para jantar e franziu a testa para mim. Você parece diferente, mãe, ele observou. Mais leve. Eu me sinto mais leve, eu disse, tomando um gole de vinho. Não lhe contei o porquê. Algumas coisas são feitas para serem apenas suas. As noites ainda eram difíceis. Sentia falta do som dos passos de Lucas, da companhia fácil. Mas não era mais uma solidão amarga, era uma solidão saudosa. Fui lembrada de que meu coração não havia morrido, estava apenas adormecido. Meses depois, uma carta chegou. Não havia endereço de remetente, mas eu reconheci a caligrafia. Dentro, havia um esboço do meu jardim, desenhado de memória, e uma nota curta. Algumas pessoas entram em nossas vidas para serem âncoras, outras para serem o vento. Você foi o vento que me fez seguir em frente. Obrigado. L. Prendi o esboço na geladeira. Era um pequeno lembrete de uma estação que mudou tudo. Comecei a pintar novamente. Entrei para um grupo de caminhada. Comecei a viver a vida que Lucas tinha visto em mim. Mesmo que ele não estivesse lá para compartilhá-la, eu entendi que a vida não é sobre evitar as coisas complicadas e confusas. É sobre deixá-las tocar você, mudar você e torná-lo melhor do que era antes. E assim eu segui em frente, carregando o calor daquela primavera estranha e bonita em meu coração, grata pela tempestade que passou e regou o solo da minha vida.